Jesus é o nosso Senhor. Meu irmão, se você está feliz por estar aqui, você está mais feliz por ter desfrutado dos hinos, por ter desfrutado da mesa. Essa é uma reunião onde há liberdade. E não é uma liberdade qualquer. A mensagem de hoje, o tema é livre. E essa palavra livre, liberdade, dependendo do contexto, dependendo da pessoa, da situação em que a pessoa esteja, ela pode representar várias coisas. Para alguém que, por exemplo, ficou preso em um elevador, faltou energia, por exemplo, quando retorna a energia e alguém tira a pessoa de lá, ela se sente livre, se sente liberta. Ou alguém que ficou preso em... Enfim, a liberdade ela pode ter diversos... Dependendo do contexto, ela pode ter diversas interpretações. Mas no final das contas, irmãos, alguém está preso por algum motivo e aquele motivo daquele cativeiro, ele é rompido, ele é acabado e aquela pessoa ela se põe em liberdade. E vamos ler esses versículos base? Romanos 8, 2. Vamos ler o 1 e o 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Semana passada nós vimos a relação de Deus com o homem e o quanto Deus se importa com o homem, o quanto Deus ama o homem. E nós vemos na Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, o quanto Deus se importa com o homem, o quanto Deus é longânimo para perdoar essas transgressões do homem. O homem, ele continuamente ele vai se afastando de Deus, continuamente pecando, deliberadamente fazendo o que desagrada a Deus, e Deus, longânimo, paciente, proveu no Antigo Testamento, ali a questão dos sacrifícios, para que o homem ele pudesse ter uma escapatória, mas chegando à plenitude do tempo, ele enviou o seu Filho amado, graças a Deus por Jesus Cristo. E esse Filho amado do nosso Deus, ele veio aqui, se humilhou, se esvaziou da glória, se esvaziou da sua divindade, assumiu a forma de servo, de um homem comum como nós. E quando nós lemos os relatos do sofrimento do Senhor, ali, principalmente ali em Isaías, nós vemos que era uma pessoa que visualmente era sofrido, visualmente não tinha aparência nenhuma. Era alguém que as pessoas olhavam e balançavam a cabeça. Era alguém que visualmente, irmãos, não atraía ninguém. Se não somente despertar algum sentimento de pena, de piedade, pela condição física do nosso Senhor. Mas por que Deus ele se importa tanto com o homem? O que há de tão especial no homem para que Deus continuamente ofereça perdão a esse homem? Ora, na criação, na criação anterior, nós vemos que não houve perdão para os que se rebelaram. Mas para o homem que diariamente se rebela, e ele reforça essa rebelião contra Deus, Deus ainda assim estende o braço da graça e a misericórdia por meio de Jesus Cristo. O que há de tão especial nesse homem? Gênesis, no começo, nós vemos que o homem, ele não foi criado de qualquer maneira. Quando nós vemos aqui o relato da criação, nós vemos que Deus vai criando, primeiro ele vai fazendo separação, vai colocando ordem no que está ali, no caos que estava a terra, e aí depois que está tudo organizado, que ele fez todas as separações, ele começa a criar a vida, ele começa a fazer a parte da criação, vai fazer os animais, a terra, faz ali a separação, nasce as plantas, mas quando chega no final, quando nós vemos que durante toda a criação ele vai falando que é muito bom, muito bom, muito bom, e aquilo, irmão, já estava muito bom, já era perfeito. Quando nós olhamos a criação de Deus, nós vemos o quão perfeita ela é.
o quão alinhado as coisas estão. Né? As pessoas, elas quando estudam ali física e que vê como o universo se comporta, os astros, as leis que regem o universo, tudo aquilo, e é tudo tão milimetricamente orquestrado, que nós vemos assim, de fato, o que Deus criou é muito bom. Mas no final de tudo isso, irmãos, Deus criou o homem. E o homem, ele tem um elemento especial. Ele foi criado do que era terreno, do pó da terra, mas Deus colocou nele o seu próprio espírito, quando ele soprou nas narinas o fôlego do homem. Então o homem, ele foi criado de uma maneira especial. E a Bíblia relata, né, o próprio Deus relata que façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Então Deus criou o homem para representá-lo na terra. E não apenas isso. Deus criou o homem para governar a sua criação. Quando nós vemos ali em Salmos 8, né, quando fala assim, que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o visites. E ele vai falando assim, fizeste por um pouco menor do que Deus, nos Salmos, né, quando fala lá em Hebreus, fizeste um pouco menor do que anjos. Então, está falando do Senhor Jesus, mas o homem, ele foi criado dessa maneira. Quando nós olhamos para a pessoa, para o homem Jesus, o homem que não é o Jesus, o homem Adão, ele foi criado para ser a representação de Deus na terra. Ele foi criado como alguém capaz de reger a criação, de governar a criação. Então esse homem, ele foi criado de maneira especial para uma missão especial, dotado de capacidades, dotado de atributos para exercer a missão que Deus o havia confiado. E nós, irmãos, Romanos 8, 29 fala que nós fomos predestinados para sermos conformes Jesus Cristo. E essa predestinação, irmãos, é antes da criação. Então, no coração de Deus, todos nós fomos criados para sermos representantes de Deus na terra. Para que quando olhasse para a terra, ele visse a sua própria glória sendo manifestada. Isso, irmãos, estou falando quando não havia pecado. Essa é a intenção original de Deus para o homem. E ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, manifeste a minha glória. Se multiplique para que a minha glória ela seja manifesta em toda a terra. Aquilo que não foi possível na criação anterior, agora vai ser possível com esse homem que eu criei. E é por este motivo, irmãos, que Deus ele se importa tanto com o homem. Você é importante para Deus. Você é especial. E você estava no coração de Deus antes de ser criado. Antes que se houvesse vida, antes que houvesse o haja, você já estava no coração de Deus. Então, quando você olhar para a sua condição, mas eu peco, mas eu isso aqui, olha isso aqui que eu fiz a minha semana, eu andei distante do Senhor. Há um caminho de retorno. Você pode se voltar ao Senhor e viver o plano original de Deus para você. Você foi criado, você foi chamado, você foi salvo para ter uma vida vitoriosa. Não ande de cabeça baixa como se você fosse uma pessoa qualquer. Erga a sua cabeça e saiba que o Senhor, o seu Salvador, está com você. Você pode fazer a vontade dele. Mas nós sabemos que o homem, ele pecou. O homem caiu lá em Gênesis 3. E depois que o homem caiu, o pecado entrou no homem. Romanos 5, versículo 12, fala que por conta do pecado de Adão, por conta da ofensa dele, todo mundo se tornou pecador. E por conta disso, a morte também passou a todo mundo. Foi o que Deus disse, olha, você não coma desse fruto, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrerás. O homem, irmãos, ele foi criado para viver eternamente. Quando ele foi expulso do jardim, o que foi que Deus disse? Vamos tirar ele aqui do jardim para que ele não toque no fruto da vida e viva eternamente. O homem, ele foi criado para viver eternamente e eternamente manifestando a glória de Deus. Irmãos, imagine como não era a relação de Adão com Deus ali no jardim, antes do pecado. Deus vinha, eles tinham comunhão face a face, havia simplicidade, havia obediência. Irmãos, que maravilha que era. Mas graças a Deus, porque nós podemos vislumbrar isso no futuro. Nós vamos estar na Nova Jerusalém com o nosso Deus.
desfrutando do plano original dele para nós. Oh, Senhor Jesus. E o pecado, irmãos, pecado aqui no singular, ele é a raiz dos nossos atos pecaminosos. É como uma árvore mal e que ela dá os frutos que também são maus. Então, os atos pecaminosos que nós cometemos, eles advêm desse pecado que habita interiormente. Senhor Jesus. E esse pecado, irmãos, que habita em nós, ele arruinou a imagem de Deus que era manifesta no homem. Quando Deus olhou para a condição do homem, já ali no tempo de Noé, em Gênesis 6, Deus fala que o espírito dele não agiria para sempre no homem. E isso está no versículo 3. E no versículo 5 ele fala que é continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Veja o quão distante esse ser tão belo, tão perfeito que foi criado, o quão distante ele estava como ele foi criado, do propósito original. E continuamente, irmãos, o homem ele vem se afastando de Deus, ao ponto de viver hoje como se nem existisse Deus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas, irmãos, ainda há pessoas em que elas, mesmo que não declarem que não existe Deus, elas são capazes de fazer boas ações. Elas podem fazer doações para os necessitados, elas podem fazer muitas ações e que são boas de fato. Mas, irmãos, a nossa justiça, a nossa obra que advém de nós mesmos, para Deus, elas são trapos de imundícia. Todos nós, irmãos, perante Deus, todos aqueles que vivem por si mesmos, que ainda não receberam o sangue do Senhor, eles são considerados imundos. É o que fala em Isaías 64. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Não há nada, irmãos, que nós possamos fazer, por melhor que seja, que possa agradar o coração de Deus. Nós somos incapazes, inclusive, de buscar a Deus. Nós cantamos aqui diversos hinos, e existe um Senhor que nos escravizava, que nos impedia de buscar a Deus. E mesmo quando nós tentávamos lutar, nós vemos que não há força em nós para lutar contra esse pecado. Ele é um Senhor terrível, que nos humilha, que nos subjuga, que nos impede de tocar a Deus. Irmãos, o pecado, irmãos, ele teve consequências imediatas. Primeira consequência, irmãos, foi a separação de Deus. Quando o homem pecou, Deus expulsou ele do jardim. O jardim ele representava a comunhão com Deus. Isaías 59, 2 fala que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Não é que Deus não está ouvindo, não é que Deus não está vendo, mas os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação. É uma barreira intransponível. Senhor Jesus. Outra consequência, irmãos, do pecado é a culpa e a condenação. Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer que todos são culpados. Não há nenhum que não seja culpado diante de Deus. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos nós estávamos condenados. Foi o que Deus falou lá no jardim. Não comam porque vocês vão morrer. E não é só a morte física, irmãos. É a punição eterna de passar a eternidade distante de Deus. Essa é a condição de todo homem caído, por melhor que ele seja. Outra consequência, irmãos, do pecado é a natureza do homem, ela foi corrompida. Salmo 51, 5, na King James, fala assim: reconheço que sou pecador desde o nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Nós nascemos em pecado. Não há ninguém, irmãos, que não tenha herdado essa natureza pecaminosa. Jeremias 17, 9 fala que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Nós, irmãos, a natureza do homem ela foi corrompida.
esse pecado ele tomou conta do ser do homem de maneira que degenerou tudo. Aquele que foi criado para representar, para manifestar a glória de Deus na terra, ele estava representando outra coisa. A sua natureza ela foi corrompida pelo pecado. Mas não apenas isso, irmãos. Veja quantas consequências há por conta do pecado. João 8,34, vamos ler juntos. João 8,34 fala: replicou-lhes Jesus. Vamos ler o 32, a partir do 31, do 31 ao 34. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Essa é uma consequência, irmãos. O pecado nos escraviza, todos, sem distinção, foram condenados à escravidão do pecado. Romanos 7,14 fala assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E mais adiante, nos versículos 18 e 19, nós vemos assim, vamos ler juntos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Veja a condição desse escravo. Ele quer fazer o bem. Isso aqui, irmãos, é porque ele já havia crido no Senhor. Então essa questão de querer fazer o bem é porque ele já havia sido iluminado. Então, no seu espírito ele queria fazer o bem, mas havia ali uma guerra interior que ele não conseguia fazer o bem que ele queria. Mas o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. Veja o quão forte é o pecado atuando no homem. Mesmo alguém já salvo, ela precisa lutar interiormente para fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus. Outra consequência do pecado, irmãos, é a morte espiritual. Efésios 2:1 fala que ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ora, quando nós fomos salvos, nós estávamos vivos. Nós estamos vivos ainda agora. Mas como assim nós estávamos mortos? Espiritualmente, irmãos, estávamos mortos. Os nossos delitos, os nossos pecados, as nossas transgressões haviam mortificado o nosso espírito. Colossenses 2:13 reforça: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Irmãos, aqui são 2 versículos, mas em diversos lugares fala a mesma coisa. Sem Cristo, irmãos, todos estão mortos espiritualmente. E outra consequência, irmãos, é a inimizade com Deus. Quando o pecado entrou no homem, o homem se tornou inimigo de Deus. Romanos 5:10, vamos ler juntos. Fala: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Essa parte aqui, ó, de estando já reconciliados, se não me engano, na King James fala, tendo sido tornados amigos de Deus. Nós éramos inimigos e o Senhor nos tornou amigos de Deus. Romanos 8:7 fala que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, irmãos, essas são as consequências do pecado no homem. Já que nós estamos aqui em Romanos, volta um pouquinho umas páginas. Romanos 3, vamos ler do 9 ao 18.
Isso aqui, irmão, mostrando a condição do homem em atos. Isso aqui são os atos dos homens pecaminosos, né? Dos homens pecadores. Versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Olha, irmãos, que lastimável condição a do homem, este que foi criado para governar a criação. Veja que aqui no versículo 12 fala, a uma se fizeram inúteis. Aí você compare o propósito original de Deus, o homem ser governante na terra, e a condição do homem após a queda, inútil diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Em Efésios 2, irmãos, ainda fala, vamos ler aqui, Efésios 2, ainda tem isso aqui é a condição do homem que pecou, irmãos. Só que ele separou um povo, né, o povo judeu, a quem ele fez muitas promessas. Né, eles tinham a lei, eles tinham os profetas, eles tinham ali a manifestação de Deus entre eles. E por mais que eles vivessem nessa condição de pecado, havia promessas de que Deus restauraria eles, né, de que colocaria um coração novo, um coração de carne, um coração que faria a vontade de Deus. Mas nós, irmãos, a não ser que tenha algum judeu aqui, nós nem isso tínhamos. Aqui em Efésios 2, no versículo 11, fala, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nós vemos o homem que foi criado, aqui nós vemos o homem após o pecado. Uma situação, irmão, deplorável, uma situação triste. Mas graças a Deus, irmãos, a condição do homem, ela não é mais essa. Deus enviou o seu Filho amado. Isaías 53, falando ali da obra expiatória do Senhor Jesus. Vamos ler, né? Tem tempo, né, Zé Valdo? Isaías 53. A partir do versículo 4, vamos ler do 4 até o 6. Vamos ler junto, irmãos. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia, irmãos. Aleluia por isso. De fato, irmãos, nós precisamos todos os dias dar graças a Deus. Todos os dias, irmãos, nós precisamos relembrar dessa obra do nosso Senhor. Mateus 20, 28, o Senhor expressa que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E no capítulo 26, 28, vamos ler juntos. Mateus 26, 28.
Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Vou esperar os irmãos encontrarem. Eu estou ouvindo as folhas passando. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, em favor de muitos para remissão de pecados. E em João 10, versículo 11, Jesus ele fala que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, irmãos, essa obra do Senhor Jesus, de nos resgatar dessa situação tão deplorável, ela tem vários aspectos. Então, hoje eu quero compartilhar com os irmãos 2 aspectos da morte do Senhor Jesus na cruz. O primeiro aspecto, irmãos, é a justificação do homem. É salvar o homem da punição eterna. É dar ao homem a possibilidade de ter um destino eterno diferente do qual ele teria quando nasceu. Né? O homem ele foi criado para viver eternamente com Deus. Mas por conta do pecado, a condição era ele viver eternamente sem Deus. Mas Deus enviou Jesus Cristo e por meio da sua obra, esse homem novamente pode ter a eternidade com Deus. Romanos 3, versículos 24 e 25, Senhor Jesus. Versículos, a partir do 23, 24 e 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ó Senhor, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Passando a página, capítulo 5, versículo 9, fala: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 21, fala: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ó Senhor, muito obrigados. Efésios 1,7 fala que nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Efésios 5,2 fala que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Colossenses 1, vamos ler juntos. Colossenses 1, versículos 13 e 14 fala: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. 1 João 2,2. Vamos ler alguns versículos. Vamos folhear nossa Bíblia. 1 João 2,2 fala: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mais na frente, no capítulo 4, versículo 10, fala: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Sem derramamento de sangue, irmãos, não há remissão de pecados.
Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. E por isso, Jesus Cristo derramou o seu sangue para que nós fôssemos justificados. Não existia, irmãos, um jeitinho. Embora sendo Deus, não existia um jeitinho para perdoar o homem eternamente. Tinha que haver o derramamento de sangue. Porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por este motivo, ele enviou o seu Filho, por amor a cada um de nós. Ele derramou o seu sangue, seu precioso sangue, para que hoje nós possamos ter vida, e vida em abundância. Então aqui nós vemos substituição, ele morreu em nosso lugar. Resgate, ele pagou o preço da nossa redenção. Propiciação, removeu a ira de Deus sobre nós. Reconciliação, restaurou nossa comunhão com o Pai. Justificação, fomos feitos justiça pelo seu sangue. E o segundo aspecto, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, primeiro é a justificação, né, a possibilidade de nós passarmos a eternidade com o nosso Deus, perdão dos nossos pecados. Mas o segundo ponto é a libertação. É salvar o homem do poder do pecado. No primeiro ponto, nós temos o perdão dos atos cometidos. Mas a obra do Senhor, irmãos, ela é completa. Se ele apenas tivesse dado a possibilidade de nós termos o perdão dos nossos pecados, o homem continuaria pecando e continuaria tendo o Senhor, que era o pecado. A diferença é que antes ele não tinha a possibilidade de perdão e agora ele teria a possibilidade de perdão. Mas Deus, ele tratou também com esse Senhor, com esse carrasco. Ele nos libertou do pecado. Então esse Senhor que nos escravizava, Deus também nos libertou deles. E agora nós temos não só o perdão dos nossos pecados, mas nós somos libertos daquele que nos fazia pecar. Romanos 6,18. Vamos ler junto, irmãos. Romanos 6,18. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha, irmãos, a obra do Senhor, ela tornando o homem novamente aquilo, colocando o homem novamente na condição do propósito original. Antes atado pelo pecado, lutava qual escravo em vão, mas recebi total liberdade quando Jesus rompeu meus grilhões. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O homem estava inútil para Deus e agora ele foi feito servo da justiça. Mas na frente, no versículo 22, fala: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aleluia. É o que nós podemos dizer ao nosso Deus. Aleluia. Romanos 8:2. Vamos ler de novo, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Vamos voltar em João 8. Nós lemos até o versículo 34, onde o Senhor falou que o que comete pecado é escravo do pecado. Mas o diálogo ali, ele continuou, irmãos. E a obra do Senhor, ela é completa. No versículo 36, fala assim, João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você foi liberto pelo Senhor Jesus? Você crê que você foi liberto pelo Senhor Jesus? Você é livre de fato. Não há mais nada que possa lhe prender nessa terra. Pecado, inveja, ódio, ego, tudo, irmãos. Tudo foi aniquilado na cruz de Cristo. Ó Senhor Jesus. E
Com relação a essa libertação do pecado, irmãos, a morte do Senhor, a morte do Senhor Jesus na cruz, ela foi uma morte substitutiva. Nós deveríamos estar lá, mas o Senhor ele foi e morreu em nosso lugar. Nós deveríamos ter sido condenados à morte por conta dos nossos pecados, mas ele foi condenado e morreu em nosso lugar. Mas isso, irmãos, é um aspecto. O outro aspecto, irmãos, não é só que o Senhor Jesus foi crucificado naquele momento. Nós fomos crucificados junto com ele. E isso, irmãos, faz total diferença. Porque uma vez que nós fomos crucificados com ele, nós também morremos para todas essas coisas negativas. 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios 5,14, fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. No final de Gálatas 2,19, no final do versículo, o apóstolo Paulo fala: estou crucificado com Cristo. Então não é só Jesus Cristo que foi crucificado, nós também fomos crucificados com Cristo. Romanos 6, vamos voltar para Romanos. Romanos 6, versículo 1. Vamos lendo aqui, irmãos, até o versículo 8. É o versículo 9. Vamos lendo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Veja, que é o pecado no singular. Até o versículo 21, 23, eu não lembro bem, do capítulo 5, diz Romanos 1, ao capítulo 5, versículos 20 alguma coisa, fala de pecados, dos atos cometidos pelo homem. E para os pecados é o perdão. São os atos cometidos e Deus deu o perdão por meio de Jesus Cristo. Só que aqui nós estamos falando de liberdade do pecado. E para o pecado é a libertação. E aqui ele falando de modo nenhum, versículo 2, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado... Vamos ler, irmãos, vamos ler junto. Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. No versículo 2, fala que nós já morremos para o pecado. No versículo 3, fala que nós fomos batizados na morte do Senhor. A identificação com a morte do Senhor. Então não é só uma morte substitutiva, mas é uma morte conjunta. Não era só Jesus Cristo que estava ali. Estava eu e estava você ali também. Para que hoje nós possamos ter liberdade do pecado e de tudo que ele traz junto. Nós somos livres. Fale para o irmão que está do seu lado, você é livre. Agora você fala, você enche o pulmão e você diz, eu sou livre. Eu sou livre. E os versículos seguintes, versículo 5, né, confirma, fomos unidos na semelhança de sua morte. Versículo 8, morremos com Cristo. No 6, nosso velho homem foi crucificado. Irmãos, não tem escapatória.
o nosso velho homem, nós, tudo de ruim que habita em nós, irmãos, foi crucificado junto com o Senhor Jesus. É um fato, irmãos, é um fato. Naquela cruz, o pecado foi condenado, o velho homem foi crucificado, nós fomos libertos, nós deixamos de ser escravos desse pecado. Senhor Jesus. O Senhor, irmãos, Ele não apenas perdoou os nossos pecados, mas Ele nos libertou de quem nos fazia pecar. Que liberdade maravilhosa! Oh, Senhor Jesus! Mas aí alguém pode perguntar, mas se nós fomos libertados desse Senhor que nos fazia pecar, por que nós pecamos? Sempre que nós pecamos, irmãos, é porque nós saímos da cruz. Enquanto nós estamos crucificados, o pecado ele não tem força sobre nós. Ele só vai ser removido de fato quando nós recebermos um corpo de glória. Até lá ele vai continuar aqui, mas ele não tem mais autoridade. Ele não tem mais domínio. E pela fé, irmãos, nós podemos desfrutar disso. Oh, Senhor Jesus. Creia, irmãos, que lá na cruz você também estava crucificado. Irmãos, não há outra maneira, irmãos, de receber essa obra. Para quem ainda não recebeu a salvação, precisa crer que o Senhor Jesus morreu por ele. Se há algum visitante aqui que ainda não recebeu essa salvação, saiba, Deus escolheu você para receber essa salvação. Você pode abrir o seu coração e receber essa tão grandiosa salvação. Abra o seu coração e diga, Senhor, eu recebo pela fé a tua obra na cruz. E seja salvo, seja liberto. E diariamente, irmãos, todos nós que já somos salvos, que já fomos libertos, nós cremos na morte substitutiva, nós precisamos crer que diariamente nós precisamos crer. Eu também fui crucificado. Esse pecado ele não manda mais em mim. Eu fui feito e eu fui liberto para fazer a vontade do meu Deus. Ó Senhor Jesus, crer na morte substitutiva de Cristo me torna salvo eternamente. Crer na morte com Cristo me torna apto a ser um vencedor. Quem quer ter a vida de um vencedor, irmãos? Você pode ser um vencedor. Você tem tudo para ser um vencedor. Nós fomos libertos, nós somos livres e nós podemos e seremos vencedores. Para nós finalizarmos, vamos ler junto Gálatas 5:1. Mas aqui, irmãos, não pode ser aquela leitura fraquinha não, irmãos. Tem que ser aquela leitura assim que se você não se esgoelou nos hinos, se você não se esgoelou nos outros versículos, esse é o momento, irmãos. Esse é o momento de você soltar a voz. Vamos lá? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aleluia! Amém. Jesus é o nosso Senhor.